Lembro-me de chegar da escola, ligar o portátil, abrir o Minecraft e jogar durante horas, sem pensar em produtividade, no futuro ou em dinheiro. Tudo parecia mais simples, mais mágico. Mas hoje parece que já nada sabe ao mesmo. Abro um jogo, jogo durante 20 minutos e sinto vontade de sair. E durante muito tempo achei que o problema eram os jogos. E acho que uma das maiores diferenças é que antes nós conseguimos realmente estar presentes. Hoje em dia parece que já não conseguimos fazer só uma coisa. Mesmo quando estamos a jogar, a nossa cabeça continua cheia. Quantas vezes pegamos no telemóvel enquanto estamos só à espera que o jogo encontre uma partida? Ou abrimos um vídeo no YouTube passado 5 minutos depois de abrir um jogo? Como se já não conseguíssemos estar completamente presentes em nada. Acho que isso mudou completamente a forma como experienciamos os jogos. Até o tédio fazia parte da experiência. Quando jogava há alguns anos, naquelas noites de verão, em chamada com o pessoal, eu não pensava em produtividade, no futuro ou em dinheiro. Só jogava. Conseguia simplesmente ficar ali a jogar, ouvir música, sem sentir a necessidade de estar constantemente estimulado. E talvez fosse exatamente isso que fazia tudo parecer mais especial, porque durante aquelas horas a minha cabeça simplesmente desligava. Os jogos também pareciam muito maiores naquela altura, os mundos pareciam infinitos e tudo dava aquela sensação de descoberta, como se houvesse sempre alguma coisa nova para explorar ou experimentar. E talvez uma parte dessa magia viesse mesmo da nossa imaginação. Hoje em dia parece que tudo perdeu a capacidade de nos prender durante muito tempo. Até os jogos. Abrimos um jogo, passado 20 minutos já estamos a alternar entre Discord, TikTok, YouTube, Spotify, como se o nosso cérebro já não conseguisse ficar no mesmo sítio durante muito tempo. E o mais estranho é que isso começou a parecer normal, como se o silêncio ou outros momentos mais lentos já nos começassem a incomodar. Lembro-me de passar horas a fazer coisas absurdamente simples. Andar pelo mapa, explorar, construir qualquer coisa aleatória, às vezes sem objetivo nenhum. E mesmo assim, não sentia a necessidade de estar constantemente a mudar de estímulo. Conseguia ficar uma tarde inteira no mesmo jogo, a ouvir a mesma música, a falar com o pessoal e aquilo bastava. Hoje parece que a minha cabeça está sempre à procura de mais alguma coisa. Outro vídeo, outra música, outro jogo, como se já fosse difícil ficar realmente preso a alguma coisa. E o mais estranho é que às vezes nem estou realmente aborrecido, só sinto necessidade de mudar outra vez. Mas talvez os jogos nunca tenham realmente mudado assim tanto. Talvez tenha mexido nós. Porque quando somos mais novos é muito mais fácil entrar completamente no mundo. Tudo parece maior, mais importante, mais mágico. Um jogo conseguia facilmente ser a nossa melhor parte do dia. Hoje parece mais difícil sentir isso, como se uma parte da nossa cabeça já estivesse sempre presa à vida real. Lembro-me de ficar genuinamente entusiasmado para chegar a casa e jogar. Pensava no jogo durante as aulas, via vídeos sobre aquilo e falava disso com os meus amigos. E parecia que existia sempre alguma coisa nova para descobrir. Hoje, mesmo quando tenho tempo, às vezes já nem sinto vontade de abrir nada, porque a minha cabeça já está cansada antes mesmo de começar. Quando somos mais novos, parece mais fácil de esquecer tudo o resto. Agora, há sempre alguma coisa ocupada dentro da nossa cabeça, e talvez seja por isso que os jogos já não conseguem servir como aquela fuga que eram antigamente. Como se a descoberta, a liberdade e aquela sensação de novidade tivessem desaparecido aos poucos. E talvez isso faça simplesmente parte de crescer. E talvez uma parte da magia nunca tenha vindo só dos jogos, mas das pessoas com quem jogávamos, das chamadas, das piadas internas e das noites que pareciam durar para sempre. Porque naquela altura até as coisas mais simples acabavam por se tornar memórias. Lembro-me
de ficar horas em chamada com o pessoal e às vezes nem estávamos realmente a fazer nada de especial. Cada um estava no seu jogo, a falar de coisas aleatórias, a rir, e mesmo assim parecia suficiente. Na altura, aquilo parecia completamente normal, como se aquelas noites fossem durar para sempre. Mas hoje estamos mais crescidos e seguimos caminhos diferentes. E aquelas noites simplesmente deixaram de acontecer. E talvez uma parte da nostalgia não seja só pelos jogos, mas pela altura da vida em que tudo aquilo aconteceu. E hoje parece que até os jogos começaram a funcionar como uma competição. Toda a gente quer ter o melhor rank, ter a melhor build, ser eficiente e optimizar tudo. Às vezes parece que já nem sabemos fazer alguma coisa só porque sim. Até nos jogos há sempre aquela sensação de que temos que estar a progredir. E talvez uma parte disso venha de estarmos constantemente a comparar a nossa experiência com a dos outros. Como se hoje até jogar tivesse começado a parecer performance. Lembro-me de entrar no jogo sem objetivo nenhum e às vezes passava horas sem fazer nada de importante, só porque estava realmente a divertir-me. Hoje parece que tudo precisa ter utilidade, como se até descansar precisasse de parecer produtivo. Mas talvez os jogos nunca tenham realmente perdido a magia. Talvez a vida simplesmente tenha ficado mais barulhenta. Crescemos, mudamos e começamos a pensar em mais coisas. E aos poucos ficou mais difícil estar completamente presentes como estávamos naquela altura. Mas mesmo assim, acho bonito o facto de ainda sentirmos falta disso. Porque no fundo significa que aqueles momentos foram realmente importantes para nós. As chamadas, as noites de verão intermináveis, os mundos que pareciam infinitos. Aquilo tudo ficou connosco. E talvez uma parte de crescer seja perceber que algumas coisas nunca vão ser sentidas exatamente da mesma maneira. Mas mesmo assim, continuamos a procurar um bocadinho daquela sensação.